Eu sou o Joaquim Rosendo, dos Quilombola, mestre da cultura, mestre da dança de São Gonçalo, é eu mesmo. Eu sou mãe de santo, mãe Zimar. Trabalho com ervas e com curas. Sou umbandista e me orgulho de tal coisa. E muito mais por ser mestre da cultura. Eu sou mais conhecida só como Odésia Shoa, né? Que o nome completo é comprido, né? A tradição das ervas medicinais, das plantas medicinais. Meu nome é Miguel Ferreira Neto e tenho o título de Pai Neto Tranca-Rua. Sou natural de Maranguape, mas criado no mundo. Dentro da comunidade sou conhecido como mestre Zé Pio, da cultura popular do estado do Ceará. Cacique Sotério, sou mestre da cultura indígena e nasci e me criei aqui nesse território, que é o Sítio Fernando, município de Aratuba, né? Minha mãe sempre trabalhou com plantas medicinais, era apaixonada pelas plantas medicinais, né? Ajudou a curar muitas pessoas com as plantas que ela conhecia, né? E depois veio eu, né? Depois de 8 filhos homens, foi que nasceu eu, mulher. Aí assumi a tradição, né? Agora o meu bisavô, que eu ainda conheci, ele veio de Mombasa, passou pelo Manabuiú, veio para Quixadá, veio para Quixeramobim e se prosperou aqui em cima da serra de Baturité, aqui do maciço, né? E daí ele viveu, morreu aqui, contou a história dele e deixou a história para os filhos, né? E os filhos deles aí vêm caindo para nós também, como eles viveram, né? Eu só conheci uma avó, que era a minha avó materna, Emanuela Maria de Jesus, porque pobre antigamente não tinha sobrenome, nem era dos santos, o sobrenome era de santo. E ela era religiosa, tinha conhecimento, minha mãe era parteira, Raimunda Ferreira dos Santos, Francisco de Assis Rodrigues, meu pai. Rapaz, meu avô, ele veio do Rio Grande. E meu pai chegou aqui no Ceará com 3 anos. 3 anos. Se criou-se aqui, meu avô comprou esse pedacinho de terra. E aqui meu pai se criou-se aqui, aí aqui casou, construiu a família dele aqui. E ainda hoje eu estou aqui, nós estamos aqui. Eu estou aqui, os outros se espalharam para lá, já morreram quase tudo. Meu pai morreu novo demais, morreu com 48 anos. Minha mãe morreu com 90. O meu irmão mais velho morreu com 95. O meu pai era da polícia militar. A minha mãe era professora. Nós somos 12 irmãos. Meu pai era de Pacatuba, a minha mãe de Fortaleza. Os meus avós vieram na época do começo da guerra, de que houve também uma época que eles viviam muito ruim, que os meus bisavós moravam depois de Manaus, Tabatinga, naquela área lá, vieram para Fortaleza. E aqui conheceu a minha avó, casou com ela, os meus bisavós também. O meu pai, ele era o Antônio Alves. Ele trabalhava, tirava goteira nas casas.
quando era tempo de inverno, ele pegava uma escada, aí saía, tira esse goteiro de casa. Aí o pessoal lá vinha seu Antônio, aí chamava ele, subia nas casas, tirava a goteira. Aonde estava gotejando, ele subia e fazia parar as goteiras. Se meu pai é algum vencedor de demandas, quando vem de Aruanda é pra salvar filhos de Umbanda. Se meu pai é algum... Quando eu fui na casa do meu pai de santo, final de Alberto, no Rio do Cangaço, foi a melhor coisa do mundo que minha mãe me levou até lá. Porque lá eu me reencontrei. Lá eu senti a felicidade, eu senti a saúde, a prosperidade e a forma de eu seguir o meu caminho religioso. Porque lá na casa do Zé Alberto, eu senti como se ali eu tivesse a segurança da minha vida e dos meus filhos. Eu ia trabalhar e os meus filhos pequenininhos, o Rony e o Luiz Leno, ia tocar o tambor na casa do Pai de Santo. Então lá no Zé Alberto eu encontrei tudo de bom. Apoio, saúde e conhecimento. Em 82, aí me avisaram que no 82 eu podia dar minha obrigação para Pai de Santo. Aí eu fui em 82, aí recebi a obrigação do Papai de Santo, em 1980, dia 8 de dezembro de 1982. Aí eu podia abrir casa, já podia abrir terreiro. Eu morava no sertão, né? E eu ia descobrindo mais plantas, e para que as pessoas usavam e tudo. Eu tinha curiosidade de saber, né? E foi aumentando os conhecimentos. Depois não tinha livro nenhum, e não tinha livro nada, né? Aí foi quando surgiu os... Como é que chama? Que vende de casa em casa os livros, assim. Aí passaram na minha casa e eu fiquei apaixonada logo por aquele livro, né? Comprei esse livro, minha mãe teve um sacrifício muito grande para vendendo ovos de galinha caipira para pagar as prestações do livro, né? Aí até que eu adquiri o livro e isso era tudo. Para onde eu ia, eu levava este livro, né? A dança de São Gonçalo, ela veio do Rio Grande. A minha avó veio de lá, no tempo e ficou aqui. E ela trouxe essa dança de lá. E ficou dançando assim, aí ficou, ela morreu. Aí o papai foi quem já ficou tirando essa dança, mas uma irmã dele. Mas uma irmã dele. Depois a irmã dele, minha tia, morreu, já ficou uma neta dele. Sobrinha do meu pai, né? Que era minha prima legítima. Aí ela morre. Aí depois ficou, o meu pai morreu, aí ficou um pareia que tirava mais ele, ficou tirando mais o meu irmão, mais o José. Aí depois que o pai Zé tirou, aborreceu de tirar, e eu, quando faltava uma dançadeira, no ensaio, Joaquim, bora dançar no lugar de uma dançadeira, aí eu ia dançar. O Bom Meu Boi entrou no início da minha vida porque eu nasci no dia 4 de dezembro de 1946. E em 1949 foi onde eu cheguei na sede do Boi Reis de Ouro. Ali foi onde eu aprendi a dançar, a cantar. Mas o importante mesmo, eu queria ser aquele puxante, que era o vaqueiro, que era o Chico Preto. Eu queria ser ele. Não queria ser ele não, eu queria fazer o que ele fazia. E até que enfim eu consegui. Quando ele cantava, eu prestava muita atenção, principalmente nas rimas. O mais importante do Bumbo Meu Boi é fazer as rimas, fazer os improvisos. Porque diz assim, a folha da bananeira de verde ficou madura, quem ama a mulher casada não tem a vida segura. Eu digo falando de cantando. Nós se conhecia como indígena, como índio, mas tinha medo de falar. Porque, primeiramente, eu já andando nessas revoluçãozinhas, e meu pai... Já bem madurão, ele sempre dizia, Sutério, tu tem cuidado, não vai falar em índio lá aonde tu tá, nessas reuniões, porque o branco vai te matar, porque o branco matava o índio que não podia falar, que não acredito que tem índio no Brasil não, né? Por isso me amarrou muito nos meus tempos de eu andar, porque eu queria obedecer a ele, né?
as palavras dele. Mas até que enfim eu quebrei o tabu, aí fui e meti do sarrapo mesmo a andar, mais meus colegas e ir para as aldeias. E aí tivemos a coragem de nós descobrir que essa aldeia que nós estamos hoje, ela era indígena. De primeiro eu dançava São Gonçalo, dançava o forró da noite, porque a dança de São Gonçalo, toda vida que a gente ia tirar, era 2 salão, uma latada como daqui para lá e outra como daqui para lá. Essa era de São Gonçalo e essa era do forró da noite. Aí eu dançava São Gonçalo, quando terminava, a gente terminava nesse sertão, que eu fui tirar muita dança São Gonçalo nesse sertão. Longe o povo vinha falar que fazia promessa e era falido no São Gonçalo. Aí vinha falar comigo para eu ir fazer essa dança. Aí eu ia. Lá na região do Choró, era longe. O pai Gastão e o vovô Chico. Eles 2 trabalhavam muito com ervas, entendeu? Porque eles viviam nas matas, né? E por eles viverem lá, não tinha esse negócio de remédio caseiro como tem hoje. Eu aprendi, eles tinha um fogão de lenha, e ele botava aquele panelão de cima, que não era um panelão, era uma lata mesmo de grande, e ele fazia aqueles com as ervas, e tinha um plantio da erva no fundo do quintal do meu avô, entendeu? E eu via ele tirar e fazer, e eu fui aprendendo, até hoje eu faço. Eu comecei a descobrir também as viagens que eu fazia. Para onde eu ia, eu procurava ver o que era que as pessoas usavam como alternativa, né? Porque não tinha livro, não tinha nada, né? E então eu comecei a ver o que fazer. Fiz muitos cursos fora também, na Bahia, em Pernambuco, com médicos, né? Não importava o que eu ia passar de sofrimento e tudo, importava era que eu aprendesse, né? Mas a Umbanda, eu até fico lisonjeado, porque diz, a Umbanda é a religião genuinamente brasileira. Aí sem ofender os historiadores, né? Para mim, a Umbanda foi trazida. Então, nós adotamos elas. No meio dos ensaios, só homem, refeito, brincando. Aí lá eu brincando, aí a esposa do dono do boi assim, Vicente, tira o Zé Pio daí, que o Zé Pio tá atrapalhando. Aí o seu Vicente, não, deixa ele aí. Amanhã ou depois vai ser os melhores brincantes, vai ser ele. Porque o vaqueiro quando mata o boi, se o vaqueiro não souber dizer isso que eu vou falar, eu matei o boi. Aí eu digo, tia, levanta boi, é desse frio chão. Olha pra mim, meu garrote, me preste atenção. Presente ao povo, boi velho, que aqui estão. Sou teu vaqueiro, boi velho, nesse salão. Faz continência, boi velho, pra multidão. A nossa história é uma história indígena, é uma tradição, nas caças, na nossa alimentação, era muito diferente da agora, né? Mas aí a gente vai sempre se acostumando, sempre tivemos cuidado de preservar as matas. Isso era um cuidado grande que nós tínhamos, e ainda hoje que dá mais trabalho, que hoje para a gente reservar as matas, ela dá mais trabalho do que no passado, né? A dança, sempre a gente tem a dança da gente, é quase parecido com as danças populares, né? Mas os cantos, tem muitos deles que são diferentes, né? Oi, e vamos pisar, pisa na Jurema, no Rei Jurubá, na Jurema tem, na Jurema dá, caboclo bom pra trabalhar, na Jurema tem, na Jurema dá, caboclo bom pra trabalhar. Aquele barraco ali, é preciso a gente ajeitar todos os anos. A palha sacada, madeira
esse estrago a gente tem e eu estou cansado. De primeiro eu fazia sozinho, carregava madeira, fazia sozinho. Hoje em dia, preciso dos outros. Aí que é o difícil. Aí o cara me prometeu um galpão, que eu tinha maior vontade de fazer um galpão aí. Aí lá se vem para fazer, mas é para se gente adoar terra, não sei o quê. Eu digo, rapaz, eu não estou, se eu já estou velho, vou terminar assim mesmo. Olha, o que é de criança aqui na rua, eu quero você ver. Aí, tendo um incentivo aí de uma ajuda de custo, claro que todos os meninos vão querer voltar à cultura do estado do Ceará. Porque nós estamos perdendo muita criança nossa, estamos perdendo muita criança na rua. Eu fui denunciada, né? Lá na Secretaria de Saúde do Estado, Fortaleza. Aí me chamaram lá, eu fui com o advogado, com tudo, né? E aí disseram, olha, você não é médica, não é nada. Você apenas tem esses conhecimentos e o povo passaram para você. Era esse povo do saber. O povo do saber, médico, enfermeiro e não sei o que mais lá. Sabe? Que aí vem questionar você. Mas dentro do nosso território, nós ainda sofre preconceito ainda de alguns que não querem se assumir como indígena, né? E não é tão difícil se assumir como indígena que a gente vendo até uma melhora para a gente pode acontecer, né? Falta de, primeiramente, recursos financeiros e despertar também o senso crítico do povo de terreiro para combater a intolerância. Porque muitas vezes nós somos vítima, mas nós faz até a denúncia, mas não contribui nas ações de combate. Quando a gente faz uma manifestação, quando inicia uma manifestação, há pouca participação do povo, até dos que sofrem, que vivem sofrendo diariamente a intolerância, mas não se manifesta. Eu acho que é um desrespeito muito grande à nossa religião. A Igreja Católica, nem tanto. Muitas vezes, a gente vai e eles não dizem nada. Mas você passa por uma igreja, por uma igreja de protestantes, eles vejam, olha, leva a macumbeira, leva isso, só faz o mal. E na realidade nós não fazemos só o mal. Nós ajudamos o nosso próximo. Nós ajudamos a curar, a crescer e a melhorar. Eu acho que a nossa religião tem muito a ver com a felicidade de muita gente. Quem nunca viu, venha ver. Quem nunca viu, venha ver. São Gonçalo no terreiro. São Gonçalo no terreiro. O que precisa é cada um de nós se responsabilizar por uma parcela. Você mora num cantinho ali, tem um quintal, plante alguma coisa. A Umbanda, ela é a paz, é amor. É a força que nos conduz. Que Deus abençoe todos vocês e dê muita força, coragem, perseverança, saúde. E que Ogum, pelas horas que são, e que Oxóssi e Inhansã dê a todos nós tudo aquilo que nós precisamos. Que a Maloia esteja sempre do nosso lado na nossa saúde.